Graça e paz. Irmãs, vocês que estão sentadas aí no fundo, se vocês puderem vir para frente, depois na hora do culto vocês voltam, porque aí a gente vai compartilhar os textos e aí o Rodrigo não vai precisar ir até o fundo, entendeu? E hoje o tema está muito bom, que é sobre mordomia. Então você que está em casa, compartilhe a palavra de ensinamento, compartilhe convidando as pessoas, façam perguntas, não deixem as suas dúvidas permanecerem, sabe? Uma das coisas que nós precisamos entender é que eu perguntando, não diz que eu não tenho entendimento, muito pelo contrário, diz que eu estou buscando entendimento. E quando eu entro numa sala de aula e eu saio, não faço pergunta, eu saio do mesmo jeito que eu entrei, com dúvidas, né? Eu tinha uma professora de português que era muito interessante. Eu sempre fui uma pessoa que não fui muito bom nos verbos de português. E assim, todo trabalho que tinha muita escrita, eu ia perguntar sobre os verbos. E ela dizia, lá vem o sido de novo. Então, cada aula, cada dia eu fazia umas 10 perguntas, porque eu queria aprender, e a gente aprende assim. Então aproveite, sabe, quando eu estiver dando aula, quando o Clenaldo estiver dando aula, na verdade é um estudo bíblico, né? Quando a gente estiver dando o estudo bíblico, principalmente com as coisas concernentes ao reino de Deus, porque aí faz com que você cresça na graça, no conhecimento do Senhor. Não fique com dúvidas. Muitas vezes você diz algo que nos acrescenta e você nem imagina. É assim ou não é, professor? O Rodrigo está aqui que é professor. Às vezes o aluno diz algo, você fala, nossa, lembrando que vocês não são alunos, vocês são servos de Deus e servas de Deus, então precisa ser obreiros e obreiras aprovadas, né? Vamos orar, agradecer a Deus? Senhor Deus, Santo Pai amado, em nome de Jesus, queremos te agradecer, te louvar e bendizermos o teu nome, Senhor, pois neste momento iremos aprender um pouco mais das coisas concernentes ao teu reino. Deus Santo e amado, que o teu Espírito Santo ilumine os teus servos, as tuas servas, as pessoas que irão estar ouvindo esta live, Senhor Deus. Deus, se houver perguntas, que o Senhor me dê sabedoria para poder responder, Senhor, para que nós possamos crescermos na graça e no conhecimento do Senhor e segundo a tua vontade, Senhor, para que o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Nós vamos fazer o seguinte, para você que está aqui, nós vamos fazer assim, quem está com a revista, por favor, não espere eu falar, né? Mas eu já vou pedindo para algumas pessoas que estão sem revista, para também já ir abrindo alguns textos. Então, abra a Bíblia num texto tal que a gente vai falar sobre ele. Então eu quero que vocês vá abrindo, que é para mim não... Nil, aí vai demorar, e eu não quero que seja como domingo, porque 99% dos textos o Nil leu. Então eu quero que todo mundo participe, todo mundo abra a Bíblia, sabe? Aí, deixa eu dizer uma coisa para você, você aprende a localizar os livros folheando a Bíblia. Então, aprenda. E outra coisa, hein? Se eu pegar a tua Bíblia, eu sei se você está lendo ou não está lendo. Pastor, eu estou lendo a Bíblia, aí eu pego a tua Bíblia para olhar. Homem, tem alguns outros truques. Amém? Rodrigo, vamos ler o texto básico, Mateus 25, do 14 a 30. O Rodrigo vai estar lendo. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor,
confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebeu 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando, por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes, e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e que ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Glória a Deus. É muito interessante esse texto, porque ele é aplicado os talentos à administração e também ele é aplicado no sentido do trabalho, né, do gerar trabalho. Mas aqui nós estamos falando de mordomia. Seria bom, eu estou pensando, estou orando a Deus para o ano que vem eu preparar um estudo bíblico no meio de semana, à noite, para a gente trabalhar versículo a versículo, porque tem pessoas que dizem: vamos ter um estudo bíblico, chega lá, lê um texto maravilhoso desse, cheios de informações, porque aqui tem coisas tremendas, e aí chega aqui e diz: mas é isso, é aquilo e pronto. E não é, né? Estudo bíblico é algo mais profundo, mais gostoso. Mas estamos falando de mordomia, e aqui nós temos 3 mordomos. Um confiou mais, um confiou menos, e um confiou menos ainda. E dos 3, cada um foi administrar. No final, um recebe aquilo que realmente ele plantou. Ele plantou covardia, ele colheu covardia, né? Não covardia, mas o que é justo. Falando de justiça, eu estava falando, acho que com o Germano, esses dias. Nós confundimos muito, Gabriela, a justiça de Deus. Nós dizemos assim: Deus é justo, amém? Deus é justo? Deus é amor? Glória a Deus, mas Deus também é santo, santo, santo é o Senhor. E quando se refere à salvação, à misericórdia do amor de Deus para com as pessoas, se separa a santidade de Deus, porque diz assim: Deus é amor, Deus é justiça, mas Deus é santo, e a santidade de Deus não permita que Ele habite com pessoas que não sejam santas. Então, quando o amor de Deus age por causa da santidade de Deus. Quando a justiça de Deus age por causa da santidade de Deus. Se você não está enquadrado na santidade de Deus, como é o caso desse servo aqui infiel, será jogado. Não, olha como é que está a vida. Não, Deus é amor, né? Cuidado, quando se fala de amor e justiça, não se separa santidade. O amor de Deus, a justiça de Deus parte da sua santidade. Por causa do amor que Ele tem pelo nome dEle, Ele nos amou. Amém? Mas vamos falar de mordomia, gente. Tem um versículo para decorar, esse eu vou ler, diz assim: porque vós, e aí está falando da igreja, está falando da igreja do Senhor, porque o povo no mundo não tem esse entendimento ainda. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Cuidado, não confunda liberdade com libertinagem. Libertinagem leva à desobediência. Mordomo desobediente vai ser jogado na escuridão.
porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. O mordomo é chamado para a liberdade, mas não pode usar essa liberdade para dar ocasião ao orgulho, ao ego, à carne. Tá certo? E aí ele vai continuar: sede antes servos uns dos outros, no amor. É pelo amor. É pelo amor, porque dá uma diferença no sentido. Então, nós devemos ser servos um do outro pelo amor, sempre olhando para Jesus. Agora, mordomia em nosso tempo é como mordomia de verdade Cristo quer que sejamos? Como é mordomia no nosso tempo hoje? Você que está em casa, compartilha conosco, irmã Nilza, compartilha, Arthur, o William Silva, compartilha conosco, para vocês o que é mordomia? E para vocês que estão aqui na igreja, hoje, o que é mordomia? Boa vida, você está olhando a revista, esqueci. Então mordomia hoje é boa vida. O que é boa vida? Estou bem, estou tranquilo, suave na nave. Eu tenho uma boa poupança, eu tenho um bom negócio, eu tenho um bom carro, eu tenho um bom emprego. Só que a mão é assim, para a igreja e para os irmãos que precisam. Não traz uma cesta básica, não faz nada pelo, né? E aí a gente vê um mordomo, Jesus dizendo sobre mordomia: aquele que é fiel no pouco, no muito também é fiel. E a gente vê o contrário: aqueles que menos têm é o que mais são fiéis, né? Então veja, é mordomia, gente. A gente está falando de boa vida. Muitas vezes essa boa vida vem pelo fruto da corrupção, né? Ô pastor, muitas vezes a boa vida de muita gente vem por fruto da corrupção. Isso seja dentro da igreja, ou seja onde quer que esteja. E isso para Deus é algo estranho, não é algo. Mas agora, mordomia bíblica falando, não é isso. Mordomia não é boa vida, né? Mordomia não é boa vida. O que é mordomia? Alguém compartilhou alguma coisa? Não, né? Vamos lá: Erasmo, Bezerra, Maria Luciene. Eu conheço a Maria Luciene, minha amiga do Clenaldo, do Vitor, Cristina. Maria Luciene, lá da secretaria do STBnet. Então vamos lá. O que é mordomia? O que é mordomia? Mordomia é o ofício de um mordomo. Qual é o trabalho do mordomo? Qual é o trabalho do mordomo, Gabriela? Servir, administrar. O mordomo administra aquilo que é dele, Manu. O mordomo então administra aquilo que não é dele. Muito bem, isso é mordomia. Mordomia é o ofício do mordomo. Em relação ao assunto mordomia, falando-se então das coisas de Deus, para nós crente, mordomo é aquele que administra as coisas de Deus. Agora, o que é as coisas de Deus, né? Ou as coisas que Deus confiou nas tuas mãos. Então, o que é as coisas de Deus? Quem pode dar um exemplo sem olhar na revista? As coisas de Deus, o que é as coisas de Deus, Ayrton? Que Deus confiou na tua mão? Espera aí, Ayrton. Palavra de Deus seria? Palavra de Deus. Mas, está olhando, né? Vamos lá, alguém mais? Vamos lá, gente. Mordomia, administrar o teu filho. Não é o que Deus colocou nas tuas mãos?
administrar a tua esposa, não é o que Deus colocou nas tuas mãos? Não é isso, mordomia? Deus não confiou teus filhos? Deus não confiou teu trabalho? O trabalho também é um tipo de mordomia. Já pensou? Aqui tem muitas pessoas que trabalham, pegar o Clenaldo, chega o Clenaldo, tem um trabalho, e o Clenaldo não chega no trabalho, faz as coisas relaxadamente. Ao fazer relaxadamente, qual é a punição? Dispensa? Será que mordomia para Deus também nós podemos fazer de qualquer jeito? É para Deus, né? Vou fazer, primeiro eu, vou ser feliz, eu tenho que ser feliz. Mas está falando do mordomo de Deus. Teu trabalho é um estilo de mordomia. Nós somos mordomos de Deus. Há 2 exemplos bíblicos que ilustram bem esse tipo de mordomia. E que nós devemos nos basear sempre pela Bíblia. Nunca por aquilo que o pastor diz, mas pelo que a Bíblia diz. Só que eu procuro ser bíblico. Eu digo para vocês que no dia que eu não for bíblico, vocês podem dizer para mim: pastor, você está agindo segundo a carne, porque vocês estão me ajudando a voltar para Cristo. Então, procuro ser bíblico. Se eu estou falando, sempre procuro falar da Bíblia, não do que eu acho, né, ou do que eu penso. Vamos lá, Eliezer. A revista Passo a Passo, ela fala do caso do Eliezer. Quem foi Eliezer? Alguém arrisca dizer quem foi Eliezer? Alguém aí que está ouvindo essa mensagem, agora na live, arrisca dizer quem foi Eliezer? Eliezer era o servo mais velho de Abraão. Eliezer era o mordomo de Abraão, era o servo mais velho da casa dele. Tem uma conversa dele com Deus e Abraão diz: Deus, eu não vou ter filho, e o meu herdeiro é o Eliezer, que não tem nada a ver comigo, o meu mordomo. Mas tem coisas interessantes. Eliezer administrava as coisas de Abraão e cuidava muito bem das coisas de Abraão. No caso de Eliezer, tem um momento em que Abraão chama Eliezer e diz assim: Eliezer, põe a tua mão direita, acho que é a direita mesmo, né? Embaixo da minha coxa, e juras que você vai à casa dos meus parentes e você vai trazer uma mulher para o meu filho. Se não for, pode vir embora, você está livre do juramento. O mordomo administra tudo aquilo que é do seu senhor, e ele foi até buscar uma esposa para o filho de Abraão, que é Isaac. Já pensou? O Vitor não, que já está namorando, mas vamos pegar aqui o Clenaldo. Não, Clenaldo não, o Vitor, filho do Clenaldo. Aqui o Herto. O Herto chega para um mordomo da casa dele e diz assim: você agora vai lá em Pernambuco, cidade de Belo Jardim, no meio da minha parentela, trazer uma mulher para o meu filho. Ele vai casar com ela. Olha a cara que fez. Já pensou? Você não pode escolher. Quem escolhe é o Jessé. Mas quem vai buscar é o mordomo. Vocês estão percebendo, embora eu esteja brincando, mas vocês percebem a autoridade do mordomo, a confiança que o mordomo tem. Vocês estão percebendo o que Deus fez conosco, a confiança que Deus depositou em nossas mãos? Bom, tem também José. José é aquele jovem entre aproximadamente 17 anos, é isso, Clê? Aproximadamente 17. Clenaldo pregou muito sobre José, muitas coisas eu estou em casa, eu lembro do Clenaldo pregando, aprendi muito.
Então, José, um jovem que os irmãos venderam para os midianitas, que levaram ele para o Egito. E quando chegou lá, Potifar olhou para aquele rapaz, mirou nele, fez assim, tirou o óculos, olhou, falou: esse cara tem algo diferente. Eu vou comprar esse cabo, eu vou levar ele de mordomo para minha casa. Ele vai administrar. Então José foi mordomo. José, e aí eu gostaria que vocês abrissem Gênesis 39, versículo 4, versículo 6. José vai trabalhar para Potifar. José não era egípcio, José era hebreu. Quem vai ler? José achou graça em seus olhos e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa e entregou à sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José, e a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. Glória a Deus. Então José, Potifar, joga na mão de José tudo o que ele tinha. E diz assim: José, você agora vai administrar isso, meu camarada. E no decorrer, você vai ver que José administrava de tal forma que aonde ele colocava as mãos, Deus abençoava, porque Deus era com ele, como Deus é com você. Saiba que Deus é com você e que você é mordomo de Deus. Esses são exemplos para você olhar e dizer: poxa vida, eu também sou. Então José administrava os bens, tudo que ele tinha. Gente, tudo que você pensar estava na mão de José, menos a mulher. Mulher não, acaba não pode casar e contratar um mordomo e dizer: administra também, não dá. É para administrar os bens. A mulher não é um bem, a mulher é um amor. A mulher é um amor. Isso mesmo, Isa. É um docinho do esposo. São brabinhas, rapaz, você nem imagina, mas leva a sério não, Cristina. Ela está aqui. Então vamos lá. E aí José administrava tudo. Potifar sabia quando ele chegava para jantar e a janta estava à mesa, ou quando ele ia almoçar, ou quando ele tomava café. Poxa, tem queijo de mussarela de búfala aqui, olha só. Caramba, mano, no almoço nós vamos comer, desculpa aí pelo mano, nós vamos comer camarão no Egito. Já pensou, Glenaldo? Então veja, o mordomo administra bem e ele faz gerar lucros para o patrão, não para ele. Agora, mordomia na Bíblia. Por toda a escritura sagrada, gente, de G a A, tem mordomia. Não tem um texto na Bíblia que você não veja mordomia, que você não veja ensinamentos, que você não tenha exemplo de mordomia. E nós, como cristãos, somos convocados à mordomia, a praticarmos a mordomia. Eu quero que você perceba que Deus, quando criou eu e você, e aí eu quero que você olhe, não, é melhor você só, porque eu vou me referir ao Gênesis, eu sou novo. Então eu quero que você perceba que quando Deus cria Adão, Deus colocou Adão como administrador, como mordomo de Deus. Por quê? Porque lá está escrito o seguinte: sede fecundo, ou fecundos,
multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Sujeitai-a é a terra, não é a mulher. Não confundam, homens que estão ouvindo e os homens que estão aqui. Quando você lê esse texto, sujeitai-a. Não é porque o homem foi criado primeiro que a mulher tem que ser sujeita, ó, Germano. Mas aqui é a terra, tá bom? Sujeitai a terra, enchei a terra e a sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então Deus colocou o homem como mordomo das coisas criadas por ele. Será que hoje é diferente no período da igreja? Não, gente, o mordomo precisa se dedicar, ralar. Isso está lá em Gênesis 1:28. Esse negócio aqui está doendo para Dedéu. Está lá em Gênesis 1:28. E ainda os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu ele aos filhos dos homens. Você encontra lá em Salmos 115:16. A base da mordomia, entretanto, está no fato de que tudo pertence a Deus. E Jesus procurou nos ensinar no texto básico que o Rodrigo leu, de Mateus capítulo 25. Então, tudo está escrito na Bíblia para que nós possamos viver bem e sejamos bem-sucedidos. Mas vamos continuar, e agora vocês vão abrir textos para a gente ler. Primeiro vai ser Levítico 25:23, segundo Crônicas 7:20, depois Salmos 95:5, depois Salmo 146:6, Ageu 2:28, 2:8, isso mesmo, obrigado, 2:8, Ageu. O universo pertence a Deus. Nada que existe aqui pertence ao homem. O homem não criou nada, o homem é egoísta. E quando eu digo homem, as mulheres estão junto, tá? Não pense que eu estou batendo só falando dos homens, não. Que negócio é esse? Vamos lá, gente. O universo pertence a Deus. Levítico 25:23. Quem vai ler bem grandão e bem bonito? Também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois para mim estrangeiros e peregrinos. Então, eu quero pegar o seguinte: como mordomo de Deus, saiba que a terra é de Deus, não é sua. E saiba que o que você tem aqui na terra vai ficar, porque o texto está dizendo que eu e você somos peregrinos. Então, aprenda a administrar aquilo que Deus coloca nas tuas mãos. Próximo texto, segundo Crônicas 7:20. Era filho de Efraim, Sutela, de quem foi filho Bered. Hã? Quem foi filho Bered? Segundo Crônicas. Espera aí. Segundo Crônicas 7:20. Desculpa. Vamos lá. Então vos arrancarei da minha terra e que vos dei. E esta casa que santifiquei ao meu nome lançarei longe da minha presença, e a tornarei em provérbio e motejo entre todos os povos. Vamos lá. É interessante você perceber que você aqui na terra, enquanto mordomo, você tem uma missão a cumprir, a administrar as coisas que Deus coloca nas tuas mãos. Mortejo, as pessoas passarão e dará risada. Tá vendo? Ó, não dizia que era de Deus, olha lá o que está acontecendo. As pessoas caçoará com você. Mas por que Deus diz que... Mas por que Deus nos ama tanto como as pessoas dizem que ama e não entendem o amor de Deus?
porque não entendem a santidade. Mas por que Deus diz que arrancará essas pessoas que não trabalham segundo a vontade de Deus? Arrancará da terra, não viverá com Deus. Arrancar da terra é não viver com Deus. Aqui Deus está fazendo uma aliança com Salomão. E o versículo 19 diz: porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos, que vos prescrevi, e fordes e servides a outros deuses e os adorades, então eu vos arrancarei da terra. Então o mordomo precisa entender que ele não faz as coisas para o bem dele, ele faz as coisas olhando para Deus e trabalhando de uma forma que agrade a Deus, não a ele, a Deus. Então o mordomo trabalha para Deus, e isso seja cansado ou descansado. O mordomo não tem essa de dizer eu vou quando eu quero, eu vou assistir o culto quando eu quero, eu vou para a escola bíblica quando eu quero, eu vou orar quando eu quero, eu vou ler a Bíblia quando eu quero. Espera aí, aqui Deus vinha de vez em quando, uma teofania, os estudiosos chamam, não é isso, Clenaldo? Deus vinha então ali comer com Abraão, vamos pegar Abraão lá no comecinho. Então vinha lá os homens, que era uma teofania, né? E tem o caso do Ló, para vocês entenderem mais ou menos o que é uma teofania. E aí, embora lá Abraão foi quem escolheu a comida, mas digamos que Deus diz assim para você: eu quero que você prepare hoje para mim um ovo salada. Estou com a vontade de comer um ovo salada. E aí você diz: oxe, Deus, eu vou fazer um sanduíche triplo de picanha. Eu nem vou dizer como é. Peraí, mas é a vontade sua como mordomo ou a vontade de Deus? Eu estou ilustrando, gente. Quando você, Bruna, vai num Outback, olha, Outback, e aí você chega lá, o garçom diz o que você tem que comer ou você diz o que você quer comer? Você decide o que você quer comer. O garçom pode oferecer o que quiser, mas você decide o que você quer comer. O garçom é mordomo. Ele faz o que o seu senhor quer. A mesma coisa somos nós. Deixa eu caminhar, senão não dá tempo, eu falo demais, né? Vamos lá. Então o texto vai dizer, e depois vocês... Vamos ver Ageu 2:8. Ageu 2:8. Toda a prata e todo o ouro do mundo são meus. Toda prata, todo ouro são meus. Lembra que eu comecei a falar, nós cristãos muitas vezes somos assim? Dízimo, misericórdia. Aqui depois vai falar sobre dízimo. Dízimo, oxi, dá 10% do que eu ganho? Você está louco? Que é isso, gente? Tu já pensou como nós somos? Eu dou do que eu sei, do que eu entendo. Eu planejo toda a minha vida. E o restinho eu dou para Deus. Não o resto todo. 10% do resto. Você é mordomo? A palavra mordomo não existe, né? Percebe, irmãos? Depois vai falar sobre isso, não agora, sobre dízimo, mas sobre mordomia. Todo ouro e toda prata é de Deus. Então teu salário é de Deus, teu emprego é de Deus, tua poupança é de Deus, teu carro é de Deus. Eu estou pedindo alguma coisa para vocês? Não, eu estou ensinando para que vocês administrem. E não peço. E essa igreja também não pede, ela ensina. Agora, e se você põe um negócio, como é que você vai fazer o teu negócio fluir?
Você precisa saber administrar as coisas. Por isso que muitas vezes falta, porque você não sabe administrar nem seu próprio salário. Vamos continuar. Tudo que a terra produz. Gênesis 2, 8, 9. Quem vai ler Gênesis 2, 9? Depois Gênesis 1, 24. Vamos lá, senão eu vou passar do horário. E o Senhor Deus fez brotar da terra a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Muito bem, muito bem. Então vamos pensar o seguinte: o Senhor fez brotar da terra, certo? O Senhor fez brotar da terra. Para vocês decorar a terceira vez. O Senhor fez brotar da terra. Você prepara um roçado, Herto, que o Herto aqui é do Nordeste. Eu acho que ele nunca preparou um roçado. Já? Então o Herto prepara 10 quadros de milho e feijão. E ele planta. E vem a chuva para poder nascer. E aí vem o sol para que tenha vida, faça a fotossíntese. E depois o bichinho cresce. Espera aí, irmãos. Quem fez brotar foi o Herto? Foi Deus. Então vamos aprender a ser mordomo? Se Deus fez brotar, por quê? Ele não é merecedor daquilo que ele estipulou. O Herto colhe 1000 sacas de milho. Agora ficou uma conta difícil para mim. O Herto vai dar 10% de 1.100 sacas de milho. Mas aí a Bruna, não, vou pegar a Cíntia, que a Cíntia é para trabalhar, gente. Vou dizer uma coisa para vocês. Eu plantei milho e feijão lá em casa para ensinar a Cíntia e o Guilherme, mas a Cíntia para mexer com terra é um negócio, viu? Tá. Então a Cíntia planta lá no quintal dela, que não tem, então vamos pensar, planta ali no Clenaldo 100 metros, 50 metros de terra, e ela colhe 10 sacos de milho. É 10%, vai dar saco. Quem deu mais na mordomia? O Herto ou a Cíntia? O Herto deu 100 e a Cíntia deu 1. Quem deu mais dos dois? Leva lá para a Gabriela falar. Nenhum dos dois deu mais. Nenhum dos dois deu mais, porque todos deu aquilo que foi estipulado. Nenhum dá mais do que o outro. Ninguém na igreja é melhor do que ninguém. Glória a Deus, aleluia. Uma pergunta da Maria de Fátima. Irmã Maria, vamos lá. Pastor, as pessoas pegam mais coisas do mundo, sabemos que não levamos nada, esperamos alguém levar a gente para a cova. É verdade, irmã Maria. Nós não devemos esperar pelas coisas desse mundo, mas confiarmos em Deus e olhar para Deus e não se apegar. Trabalhe, busque suas coisas, mas faça aquilo que Deus mandou você fazer. Verdade, irmã Maria? Vamos lá, pulando. O homem restaurado pertence a Deus 2 vezes. Vocês concordam com isso ou não? O homem restaurado pertence a Deus 2 vezes. Estou falando do homem restaurado. Porque isso mesmo. Porque quando o homem cria o homem, é dele. Mesmo aqueles que não vão para o céu, ainda assim é dele. Mas não vão para o céu se não se converter. Não confundam, para depois não dizer que eu disse. Só vai para o céu quem se converte, quem recebe Jesus como único e suficiente Salvador. Tá bom? Vamos lá. E a segunda vez, quando ele se converte, aí passa a ser filho de Deus. Ótimo? Amém? Vocês têm dúvida disso? Já está escrito aqui, ó. Eu ia ler de novo. Então é isso que eu disse. Tá certo? O nosso grande exemplo de mordomia, Jesus é o nosso grande exemplo de mordomo. Mordomia, Jesus. Abre alguém aí em 1 Pedro 2,21.
Enquanto vocês abrem, eu vou ler o que J.E. Dillard disse. A mordomia bíblica é o reconhecimento da sabedoria de Deus, a aceitação do nosso cargo de depositário da vida e dos possessões e administração das mesmas de acordo com a vontade de Deus. Pode ler? Porquanto para isto me fosse chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Nós fomos chamados para sermos mordomo, e Cristo sofreu por isso e deixou o exemplo dele para seguirmos. Tá certo? O valor da doutrina. Se nos tornarmos, se tomarmos a sério essa doutrina, ela mudará completamente a nossa vida. O autor foi influenciado quando ainda adolescente, quando falou de mordomia. Tópico 4, áreas da mordomia. Áreas da mordomia. Nós vamos falar um pouco. Ainda no tópico 3, ele diz o seguinte, olha, teremos maior responsabilidade diante de Deus e do mundo, de nós mesmos e dos perdidos, que precisam de salvação. Ao mesmo tempo, reconhecemos que dependemos de Deus, saberemos os nossos limites e confiaremos na graça de Deus, tendo sempre a direção do Espírito Santo em nossa vida. Então, mordomia também é ir buscar os salvos, os não salvos, perdão, os não salvos. Vamos lá, no tópico 4, sim, 4. Mordomia do corpo. E aí? Mordomia do corpo. Eu gosto disso aqui. Mordomia do corpo eu gosto. Eu gosto, por causa da modernidade. Porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Porque ele foi criado por Deus de modo maravilhoso. E com ele servimos a Deus. Temos deveres com o corpo, com ele, com o corpo e com Deus. Mantendo o corpo limpo e funcionando bem. Deixando os vícios, bebidas, fumo, drogas, prostituições e orgias. Nosso corpo deve ser subjugado e não ser o Senhor de nossa vida. Então, o que o autor está dizendo, concordo plenamente. O nosso corpo, a nossa carne deve ser subjugada por nós. Nós mandamos na nossa vontade. Não é a nossa vontade que manda na nossa alma. Sabe? Eu estou fraco, você está igual a Guiné. Você dá um saco de milho e o bicho come e sai assim, ó, né? O papo caindo e estou fraco. Misericórdia. Irmãos, e aí eu pego esse texto aqui para dizer o seguinte: você que tem tatuagem, Deus perdoa, porque Ele não leva em consideração o tempo da ignorância. Mas você já se converteu, já tinha. Você que é cristão, só faz se for rebelde. E não vem discutir comigo se você não conhecer Bíblia. Não estou sendo arrogante. Mas eu penso, deixa lá fora. Pastor, eu vou tatuar o nome de Jesus no peito, no braço, na testa. A Bíblia diz para você tatuar na tábua do coração. Se você conseguir viver. Agora, se você quer ser mundano, aí você faz. Porque o corpo não é seu, é de Deus. Então administre bem. Deixe aquilo que... Outra coisa, irmãos. E aí eu posso falar com causa de ganho. Pastor, nas festas de finais de ano, eu bebo um cálice de vinho. Eu sei, você é alcoólatra. Vinho é álcool. Pastor, quando eu me reúno com a minha família, eu compro cerveja. Você é um hipócrita. Porque você tem que ser exemplo. E eu estou falando porque nós precisamos andar contra o mundo, não a favor do mundo. Mas sabe, eu amo você, cara.
Então eu vou fazer porque, olha, eu sou crente e aqui tem que ter, sabe, aquele negócio que o mundo diz aí, que os governadores, que os prefeitos, que os presidentes usam, a boa vizinhança, sabe, corretamente político, politicamente correto, sabe? Não, irmãos, seja cristão, seja mordomo de Cristo, e você já está fazendo o politicamente correto. Se você vai fazer segundo o mundo, você é um administrador infiel, como no texto de Mateus capítulo 25. Vamos lá, mordomia da mente. Nossa mente precisa ser desenvolvida, treinada na palavra de Deus. Romanos 12, 1 e 2. Quem vai ler rapidinho? Lê bem grande e bem bonito. Rogo-vos, tá ligado? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como é que o mordomo de Deus prova a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Administrando bem o seu próprio corpo. Não vos conformeis com as coisas do mundo, mas renovai a vossa mente. É você que renova, não é Deus. É você. É você que diz não, não é Deus que diz não. Deus diz não para você. E você diz não para o mundo, Deus diz sim para você. Então veja, eu vou pegar algo que o Melquisedeque disse. Ah não, eu fui num amigo lá, cheguei lá, ele, pastor, está aqui uma cerveja. Ele falou, mas eu não bebo. Não, mas é só 5% de álcool. E ele disse assim, quando Jesus me salvou foi 100%, não foi 95%. Senão caberia os 5% do álcool. Mas foi 100%, eu não bebo. E se você bebe a cerveja sem álcool, é porque você quer ser alcoólatra. E você quer se igualar às pessoas do mundo. Você é diferente, você é mordomo das coisas de Deus. O seu corpo é de Deus, não é seu. Então trate-o bem, trate-o com amor. Colossenses 3, 1 e 2. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Muito bem. Se você é nova criatura, então as coisas do mundo não prestam mais para você e nem para mim, tá certo? Mas nós somos tentados a fazer as coisas erradas. E Deus nos condena se a gente cair? Condena? Não, tem um advogado, Jesus Cristo, o justo. Então não planeje, mas se cair não planeje, certo? Porque as coisas de Deus é com amor, com carinho. A mordomia também. Então veja, Jesus está nos ensinando. E aí o pastor tem dito, poxa vida, como eu busco as coisas lá do alto? Clenaldo disse também, orando, lendo Bíblia, jejuando, participando dos cultos na casa de Deus. Mas eu não venho um culto por causa de uma festa. No outro domingo um filho adoece, eu não venho. No outro domingo tem um churrasco. No quarto domingo você está desigrejado, você não sente mais vontade de vir. Eu não li a Bíblia ontem, não li hoje, não leio amanhã, não leio na quarta-feira, na terça. Na quinta-feira você já não lê mais. Eu deixo de orar hoje, eu deixo de orar amanhã, eu não oro depois. Na sexta-feira você também não vem para o culto de oração. Porque a carne está vencendo você. Ser mordomo é administrar segundo a vontade de Deus. Olha o texto de Mateus capítulo 25, que é o texto básico. Vamos lá. Continuando. Mordomia da influência. Essa aqui é muito fácil. Mordomia da influência. Como Jesus e os apóstolos podemos influenciar na igreja, no lar, na escola, nos negócios, na sociedade. E não podemos perder as oportunidades de servir ao Senhor. É aquilo que em poucas palavras eu sempre digo. Ou você influencia ou você é influenciador. Se você não influencia, você está se deixando ser influenciado.
Se você tem a oportunidade de pregar para alguém e você não prega, você está sendo influenciado e o sangue dessa pessoa vai ser cobrado das suas mãos. É Bíblia isso. Então vamos aprender a mordomia de Deus. Somos diferentes. Mordomia é tratar das coisas que não é nossa, é de Deus. A sua vida é sua. Quem levanta a mão e diz, a minha vida é minha, a sua vida é sua? Não, é de Deus. Porque o texto bíblico vai dizer, e a vida que agora vivo na carne, não vivo mais, mas vivo em Cristo Jesus. A sua vontade morreu, negão e negona, e branquinhas. Mordomia do tempo. Mordomia do tempo, também precisa administrar o seu tempo, não deve ser desperdiçado. Precisamos observar métodos. Métodos, irmãos, é ser mordomo de Deus. Pontualidade, um cristão impontual, ele não é um cristão, ele precisa ser cristão, porque ele está valorizando a coisa do mundo. Se eu marco às 3, eu não chego às 3, eu chego 10 para as 3. Não importa se a pessoa que não é cristã chega 3:30, mas eu tenho que estar lá antes. Eu preciso administrar. O tempo é teu? Não, é de Deus. Pontualidade, equilíbrio no trabalho, equilíbrio no descanso, no lazer e em tudo o que fizermos, irmãos. Em tudo o que fizermos, precisamos ser mordomos. Mordomia dos bens, nessa nós já falamos, né? Tudo que temos pertence a Deus e vem dele. Está aí o texto de Deuteronômio, depois vocês vão lerem, tá bom? Devemos ser diligentes no que ganhar, no economizar e no contribuir. Você ganha R$2.000, não gaste 2.100, porque você não vai receber R$2.000, nem 2.100. Lembre-se que na folha de pagamento, lá vai ser descontado INSS, lá vai ser descontado 13º, lá vai ser descontado um monte de coisa. Então administre. E aí você faz um cronograma. Eu pago luz, água, eu compro gás, eu compro arroz, feijão, farinha, o arroz está caro. E aí você faz um cronograma. Antes de tudo isso, coloque seu dízimo, sua oferta. Mordomia nos dízimos e na oferta. Aí o autor diz, esta parte da mordomia dos bens vamos estudar em uma outra lição dedicada somente a ela. Basta lembrar por agora que devemos ser dizimistas e ofertantes para o sustento da obra de Deus. Então nós precisamos, quero concluir, irmãos, Deus nos constituiu seus mordomos. Administramos o que é dele e pertence a ele, não é nosso. Teremos de dar conta a ele pelo nossa administração. Que sejamos como bom despenseiro, achado fiéis ou não. Mateus capítulo 25, é o texto básico. O que administra ruim aquilo que Deus confia nas tuas mãos, vai ser amarrado, Deus amando ou não, e vai ser jogado nas trevas. É o que o texto diz, e vai. Não tem como mudar disso não, tá bom? Vamos lá, tem algumas respostas aqui, que ele diz o seguinte, o que é um mordomo? Mordomo é um administrador daquilo que não é dele. Então não tire proveito daquilo que não é seu. Muitas vezes alguém confia a você para você administrar um negócio. E o dono não está vendo e você furta. Isso é roubo. Eu aprendi desde pequeno, desde novo, que eu sempre fui pequeno, que se alguém me emprestar uma caneta, quando eu sair tenho que devolver a caneta, ou deixar lá que não é minha. Eu trabalhei com um tio meu chamado José. Ele tinha um bar chamado Bar do Mocotó. E eu administrava então, eu e minha mãe, e ele administrava outro lugar. Eu chegava à tarde, puxava assim a gaveta, estava lá no norte, a gente usa uma linguagem, que a Cida de vez em quando fala, tibi de dinheiro, tibi.
estava lotado, estava caindo pelas bordas, mas eu não pegava, não era meu. O meu era aquilo que ele pagava. Então administre bem aquilo que o Senhor colocar nas tuas mãos. O que o crente, o que é que o crente como mordomo administrador? O que é que o crente administrador? Isso, o que ele administra? Tudo que Deus colocar nas tuas mãos, tudo que Deus confiar nas tuas mãos, desde a vida da tua mulher, à vida do teu filho, ao teu carro, tua casa, teu salário e tudo mais, tá certo? A outra pergunta é: quais são as 3 razões pelas quais o homem crente pertence a Deus? E aí você vai lá no tópico 2 e você vê: o universo pertence a Deus, o homem restaurado pertence a Deus 2 vezes, o nosso grande exemplo de mordomia, Jesus. Por isso você pertence a Deus. Irmãos e irmãs, isso não é nada contra você nem contra mim. Isso aqui é para nos ensinar a sermos mordomo. Se você aprender a ser mordomo na sua próxima férias, você vai ter guardado 10 mil reais para você viajar. Eita, que coisa boa. Mas você precisa administrar bem. Não gaste com besteira aquilo que você paga para ganhar com tua vida. Você pensa que você compra um carro hoje por 10 mil reais, trabalha 10 anos, trabalha 3 anos para pagar? Pense, o carro custa mais de 10 mil reais, foi 3 anos de vida que você perdeu para ter aquele bem. Então valorize as coisas que Deus coloca nas tuas mãos. Se muito ou pouco foi Deus que colocou, seja grato e administre bem. Seja mordomo de Deus, amém? Vamos orar? Eu vou pedir para a Gabriela vir aqui orar agradecendo a Deus. E daqui a pouco, às 18h30, palavra de Deus com o pastor Clenaldo, para você, para a sua vida, para a sua família. A paz, irmãos. Senhor Jesus, obrigada por mais um dia de vida. Obrigada, Senhor Jesus, pela palavra que nós aprendemos aqui essa tarde. Senhor, que o Senhor venha abençoar essa palavra até nós. Que durante a semana nós nos lembremos delas, Senhor Jesus, que possamos compartilhá-las com os nossos parentes, com os nossos amigos. Sim, Senhor Jesus, que venhamos cada vez mais buscar do Senhor, aprender em Tua palavra. Amém.